Rapaziada, vamos acompanhar o que a imprensa paulista vai falar do Flamengo. Daí 2-0 Mengão pra cima da equipe do Fortaleza. Flamengo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então vamos assistir aqui até o final, não pulo o vídeo. A análise dos colegas tá bem bacana. Já viu o Vitor Biner, Paulo Andrade, Pedro Ivo Almeida, professor Celso Zelt, tá aí o Paulo Calçade, sempre preciso também nas análises. Vamos acompanhar então, meu querido, dá aquela moralzinha, se inscreva no canal. Se inscreve, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino, deixa o like e chora. E ó, o Botafogo agora, ó, pô, torcer pro Vasco amanhã, hein? Tem que torcer, é brincadeira, hein? Mas vamos reduzir a vantagem do Botafogo, vocês podem ter certeza disso. Agora, vambora aí com a análise dos colegas de Flamengo 2, Fortaleza 0. Vamos lá, assiste até o final, hein, meu querido, não pula não, vamos lá. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. E fique aí com o Gordola, já volto. 2019, pra gente falar a verdade, né? Esse time se destaca mais pelas individualidades do que pelo coletivo. Tanto que a cada rodada a gente busca a evolução do coletivo, porque da individualidade a gente não tem dúvidas. Agora tá voltando o Bruno Henrique, o Arrascaeta hoje fez 1,5 gol, quando não tem Gabigol para fazer, e hoje fez um gol histórico. Tem Pedro, às vezes os dois revezando agora, porque o técnico de plantão me parece que é só um deles jogando, mas mais uma vez o Flamengo foi mais individual que coletivo e não há demérito nenhum nisso quando o individual funciona. Fortaleza foi um adversário que exigiu mais, inclusive defensivamente, perde um pênalti com menos de 10 minutos de jogo, isso dá uma abalada. Acho que foi um bom teste no grande jogo do meio da semana, pela Libertadores com o Alcas. Eu falava que tive dificuldades para avaliar o Flamengo do meio para trás, porque o adversário não exigia. O adversário hoje exigiu e o Flamengo, o Fortaleza, conclui mais a culpa, mas o Flamengo foi mais efetivo. Sim. Não há pecado nenhum nas individualidades, Paulo Andrade, quando elas funcionam. O problema é que não dá para contar com isso no futebol sempre. O Flamengo continua naquela busca de um jogo coletivo melhor, mas muito bem classificado no campeonato, nos campeonatos que disputa. Tem uma semana duríssima. Eu não queria ter Atlético Paranaense e Palmeiras pela frente se jogasse futebol, mas a gente não pode escolher, não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo fez uma partida suficiente para deixar o seu torcedor em paz para os próximos dias. Algumas preocupações com jogadores machucados. O Léo Pereira saiu ainda no primeiro tempo. O Gabigol pediu, chegou a fazer gesto de substituição e foi substituído, foi trocado no intervalo. Ele que ficou tanto tempo, né, sem atuar, sem jogar. Mas o Flamengo traz ótimas notícias desse placar de 2-0, né, Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, concordo contigo. As notícias muito boas. Boa noite a Pedro, professor Celso Zelt, professor Calçade, as fãs do esporte. Eu só quero começar discordando um pouquinho do Celso Zelt. Eu acho que 2019 era coletivo e individualidades, né? Lógico que as individualidades brilham, mas porque o coletivo está muito azeitado e quando ele não está, a parte individual também funciona, mas não funciona como nos momentos em que a equipe coletivamente está muito bem. Eu também concordo com o coletivo. Eu digo que se perdeu essa coletividade desde 2019. 2019 era coletivo. Aí era... A busca de lá para cá é de uma coletividade parecida com aquela. Sim, perfeito. Aquela marcação Perfeito. Em cima, pressão. Aí era um futebol, assim para mim, o mais bonito que eu vi em algum tempo das equipes daqui, em um bom tempo. Também acho que hoje não foi ótimo, mas não foi ruim, por isso eu acho que as notícias são boas. Sim. Como você disse. Eu citei aqui que não podia considerar o jogo da Libertadores, mesmo o jogo contra o Santos, como jogos que serviriam de referência para ver se o Flamengo ia conseguir encaixar um jogo melhor, porque o Santos oferece muito pouca resistência, né? E o jogo da Libertadores contra o Alcas também era um jogo muito simples para o Flamengo vencer. Hoje o Flamengo pegou um time coletivamente forte, um time que dificultou bastante, que em alguns momentos conseguiu coletivamente ser melhor que o Flamengo na partida, que criou bastante dificuldade, que exigiu do goleiro do Flamengo uma defesa de pênalti, por exemplo. Os melhores jogadores do Flamengo, para mim, hoje foram o Arrascaeta e o seu goleiro, o Matheus Gonçalves, os goleiros, os caras que jogaram mais bola. E por isso, o Flamengo vencer, acho que tem sim alguma evolução, acho que em alguns momentos as associações na frente funcionam um pouco melhor. Eu acho o time com mais problemas nessa pós-paralisação
de data FIFA defensivos do que de construção. Não que a construção seja perfeita, ela pode melhorar, mas eu acho que defensivamente o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade do que tem para construir. Acho que a participação, outro detalhe do que o professor Celso Zarate falou, tem 1,5 gol a Arrascaeta. Eu não sei se a gente pode dar meio gol no segundo, passe 3 dedos é lindo, né? O do primeiro gol, mas a antecipação do Gabigol e a finalização, pelo amor de Deus, é com muita tranquilidade, com muita categoria. Fico pensando quantos jogadores fazem isso no futebol brasileiro desse jeito. Então, acho que com alguns jogadores melhorando individualmente, Bruno Henrique entrando outra vez na partida, time coletivamente crescendo, são boas notícias. O Flamengo está realmente muito forte para o mata-mata da Libertadores. A gente vai saber quarta-feira quem vai ser o adversário. Pode ser um time mais fraco, mas pode ser o Palmeiras. Então, é importante que o Flamengo em 4, 5 semanas tenha o seu futebol no nível bem melhor. E com o que está jogando, se não fizer algo parecido com o que fez com o Bragantino quando andou em campo, dá para gerenciar muitos jogos do Campeonato Brasileiro e encostar nos times de cima e brigar pelo título. Antes do Pedro Ivo e do Paulo Calçade, fala rapidinho, né? Falou, assim, chegou, vestiário, acabou o jogo, beleza, abraço, vitória, falou. Vai falar agora, ao vivo no Linha de Passe, Jorge Sampaoli. Qual o seu temor em relação a ofertas que podem vir do continente europeu, pelo Vitor Hugo, pelo Matheus França, tem o Pedro também, outros jogadores, para que seu time não perca força nessa sequência da temporada? Eso eu não posso controlar, sinceramente. As saídas, o clube verá qual é a condição daquele jogador que pode sair, mas se sai, vendrá outro jogador. Aí, hasta agora, não tem notícias disso. Mas, se acontece, tendremos que ver que reemplaço. Oi, professor Sampaoli, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Vou te perguntar o seguinte, o Flamengo em 2019 teve o time que todo mundo sabia, achou esse padrão, o time base. Em 2022 também achou um time do goleiro até o último atacante. Até em 2020, que não encantou, também foi campeão brasileiro com um time que todo mundo conhecia. Você até agora vem trocando bastante. Eu queria saber se você pretende achar esse time titular do goleiro até o último atacante, que toda a torcida conheça. E sobre, também, mais uma pergunta, se me permite, claro, em relação ao jogo lá contra o Bragantino, se vocês já conversaram sobre... Tem alguma explicação do porquê o Flamengo jogou tão mal aquela partida? Obrigado. Primeiro, a rotação de jogadores em diferentes jogos tem que ver com ter muitos jogadores preparados para poder jogar, mas não é uma particularidade, sino é uma necessidade. Necessitamos jogadores que estén 100% para jogar cada dos días, cada 3 días. E o jogo do Bragantino hace muito que passou, já expliquei que foi um jogo particular, com muchas dificultades y muchas decisiones ruins de parte de aquel jogo. Então, já expliquei isso. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Bruno Vilafranca da S1 Live. Muito se espera quando a gente fala com os torcedores aí pelas ruas, aqui no Maracanã, de como vem se portando o Flamengo do Sampaoli com a bola nos pés, cada vez mais vistoso, cada vez mais com a cara do Sampaoli. Isso é algo que já acontece. Mas eu quero tocar no ponto do Flamengo sem a bola. Eu tenho percebido o Flamengo com mais fome. O Flamengo que tenta se recompor de maneira mais rápida. Quando não consegue, hoje, como por exemplo, o Eric fez uma falta, sabendo que ia levar um cartão, mas ao mesmo tempo preferiu o cartão para não dar um contra-ataque ao adversário. Eu queria saber como é que tem sido essas conversas com o elenco para essa recomposição mais rápida, porque a gente está vendo evolução nisso também. Obrigado. Sim, o time ha tenido uma evolução sobre isso. Basicamente en juntar mucha gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un time muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progressivamente, o time vai avançando também nisso. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício aqui da Gol. Eu queria te perguntar, tem alguns jogadores que estão jogando pouco com você. O Varela é um deles.
Eu queria entender quais são seus planos para o Varela, se de fato vocês chegaram a conversar. A gente tem a notícia de que ele está um pouco preocupado por conta da seleção uruguaia, é um jogador que briga por vaga na seleção uruguaia. Queria entender seus planos para ele. E dois jogadores também que jogam um pouco com você, que é o Pablo e o Rodrigo Caio, né? São jogadores que têm bem menos minutagem com você. Falei a mesma coisa que falei com jornalista que me perguntou se eu tenho time único. O sea, uno tiene la posibilidad de elegir jugadores para diferentes juegos. Algunos tienen la posibilidad de participar, otros menos. En el caso de Varela, el rendimiento de Wesley desde que yo llegué aquí es superlativo, entonces seguramente eso quita capacidades o un lugar para que Guillermo pueda jugar. Con respecto a Rodrigo y Pablo, la verdad es que con esta filosofía de inicio de juego, y bueno, inclusive Rodrigo tuvo algunas lesiones antes en un tiempo atrás, entonces la progresión del juego hace que uno elija al que piensa que está mejor. Pero todos los jugadores que vos menciona son jugadores que seguramente en el correr del tiempo, de la progresión de la idea, seguramente pelearán por un lugar. Sampaoli, boa noite. Bruno Castanha, canal do Casta. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, você nos seus times gosta muito daquele avançado móvel. O Pedro é muito mais um jogador de referência. Mas esses últimos dois jogos, a gente está vendo um Pedro muito mais, né, movimentando, buscando entre linhas. Queria saber como é os treinos mesmo, como está fazendo isso para ele conseguir essa mobilidade. E se você pudesse comentar também o Felipe Luiz hoje, né, entrando como meio-campista ali. Eu queria que você falasse a sua ideia também em relação a isso. Obrigado. Com relação a Pedro, você tem razão. Eu propuse a ele que empiece a encontrar espaços anteriores y no sea un jugador tan fixo, que tiene mucha capacidad técnica, Pedro, para poder jugar encontrando espacios. Es más, lo está haciendo con mucha inteligencia, pero algo nuevo para él. No estaba muy acostumbrado a eso, pero los dos últimos juegos hablamos con él y él sinceramente gustó y bueno, yo estoy feliz por el avance de eso. Y la otra pregunta, Felipe Luis, bueno, porque para el juego de Palmeiras teníamos pendurado a Thiago Maia Pulgar. Pulgar quedó fuera del juego y también nos quedaríamos sin ningún contención. Por eso Felipe nos ayudó en esa posición, que no es habitual para él, mas él, como joga bien, puede jugar. Boa noite, Sampaoli, Fred Gomes, GE. Sampaoli, eu queria te perguntar em relação ao número de finalizações do Flamengo. Você, no início do seu trabalho, você queria muito da contundência. Você queria que o Flamengo finalizava demais, mas conseguia fazer poucos gols. Agora tem finalizado menos e conseguido os gols. Isso é uma coisa que você pensa mesmo, uma construção melhor, independentemente de chutar muito a gol, o importante é ser contundente. E só te perguntar também em relação a jogadores que estão chegando, eu sei que você não vai poder comentar com detalhes porque eles ainda não assinaram o contrato, mas queria saber o quanto o Alan pode te ajudar. Ele está chegando no Rio agora, na noite de hoje, e o Claudinho ainda é uma possibilidade. O que você acha da questão técnica dele, de qualidade, como pode se encaixar? Obrigado. A verdade é que Alan, não sei se ainda ele asignó o no asignó, pero yo sé que hay negociaciones que están avanzadas sobre él. Yo sí tuve a él en Atlético Mineiro y él es un jugador que me gustó mucho de él. Y sin saber si él puede vivir o no, es un jugador que yo respeto mucho. Con respecto a Claudinho, no sé nada, sinceramente, pero bueno, ya que usted lo nombra, es un jugador para mí de otro nivel, superlativo. Pero no con ese, sinceramente, si él está en la órbita del club o está longe o experto, sinceramente no sé. Bueno, creo que el Timmy está menos apurado ahora, tiene más tiempo de elegir la última jugada, entonces se hace mucho más contundente por esa tranquilidad que tiene el último tercio. Professor. Sí. Tá.
No, es solamente eso, que estamos logrando jugadores que estén jugando con mucho tiempo y también el tiempo de definición ahora es más tranquilo y permite definir con más claridad. Última pregunta aquí. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Dos preguntas. Ahondar un poquito en lo de Felipe Luis. Hoy día entró en la zona media. La semana pasada también ingresó unos minutos ahí, pero aún jugando como lateral el otro día, cuando el juego se cargaba por el sector derecho, él por momentos utilizaba la posición de un interior. ¿Qué características ve usted en Felipe Luis para que ocupe esa posición, para que haga ese tipo de apoyos? Y la segunda, se viene un segundo semestre bien complicado, bien cargado de partidos. Está el Brasileirao, está la Copa Libertadores, la Copa de Brasil. ¿Tiene pensado en algún momento empezar a dosificar? Quizás tiene pensado en algún momento poner un equipo B, como le pasó a este mismo Flamengo el año pasado en la recta final. Con respecto en el último tiempo, inclusive en Brasil, en la etapa de Santos o en la etapa de Nogalo, yo gosto mucho de laterales por dentro, porque son agentes que permiten parar muchas transiciones. Entonces, para Felipe jugar ahí, con la experiencia y la capacidad que tiene, no acredito que puede hacerlo tranquilamente, y Otimi estaría mucho más protegido que con laterales lineales, que por ahí tienen mucho despliegue, pero cuando vienen transiciones, Otimi sufre más. Con respecto a equipo B, equipo A, no, yo voy a poner un mayor time que tenga cada juego, porque el club y el sentimiento popular pide eso. Obrigado, professor. Obrigado. Graças. Jorge Sampaoli já deu o primeiro comentário o Celso Zelt, já deu o primeiro comentário o Vitor Birner. Fiquei devendo as apresentações ilustres de Pedro Ivo e Paulo Calçade. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Bem-vindo. Um abraço a você, Calçade. É a primeira vez você, num sábado à noite aqui? Não, a sua primeira vez sábado à noite. A minha, até gostaria que fosse o primeiro sábado à noite. Talvez, faz sentido. Um abraço a você. Vitor, ao Fã de Esporte com a gente. Eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então a régua é sempre muito alta, então você está sempre numa de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que quando teve fase dentro do jogo, e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Fortaleza chega, e até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao Sampaoli, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo.
O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha. A gente fala de Diego Alves, de Santos, de chegada de Rossi, apresentado, anunciado hoje. E o Matheus Cunha eu acho que tem uma virada de chave. O Flamengo vira a chave do jogo ali, do ponto de vista anímico, diria Vitor Birne, na defesa de pênalti. O Flamengo era até melhor, tinha uma ideia bem executada no início do jogo, mas sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta ainda melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, eu acho que os 4 funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje, um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável no final de primeiro tempo e início de segundo. Tudo bem, Xará? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Eu vejo o Flamengo, depois da data FIFA, andou contra o Red Bull Bragantino e jogou muito mal quando foi um jogaço contra o Santos, tomou 2 gols do Santos, pela inércia do Santos, conseguiu ganhar, 3-2. Aí veio o Alcas, 4-0, e agora o Fortaleza. Agora, eu, assim, olhando detalhes do jogo, você vê que o Flamengo ele conseguiu superar aquilo que aconteceu na data FIFA. Ele saiu esgotado no período. São Paulo usou, São Paulo tem o direito de usar como quiser. Ele usou... Ele fez uma pré-temporada inicial. Ele usou assim, ele espremeu tudo o que podia e os caras sentiram no jogo que não tem como lutar contra isso, que é uma coisa que é óbvia no mundo do futebol. Você não controla a carga direito, você sofre no jogo. No jogo que vai aparecer. Mas ele resolveu aumentar, pode ser com um objetivo lá na frente, de ganhar nessa semana. Pode ser. Mas que dentro de campo foi outro Flamengo hoje. Contra um adversário, poderia ser dos mais difíceis. É um adversário que é muito bem montado, estruturado. O Voivoda falava isso antes do jogo, né? Até de mudanças táticas, como isso acontece dentro de uma equipe que está junto há um tempo com o mesmo treinador. Então é diferente de determinar uma mudança para este time e alguém que acabou de chegar começar a mexer na equipe. Então esse é o Fortaleza. Se o Flamengo entra contra o Fortaleza, como entrou contra o Red Bull Bragantino, seria Perde o jogo. Perde o jogo, seria um fiasco no Maracanã. Então eu vejo, do ponto de vista físico, uma retomada do Flamengo. E o símbolo disso é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá carregando... Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos contra o Vasco, não foi esse 4-0 de agora no estadual, mas foram 45 minutos, hoje porque ele joga solto hoje ali. Foi maior. Hoje ele tem muito mais. Foi muito maior mais, como tempo, bola, também acho. E o Arrascaeta, além dele, se ele sozinho, num nível físico bom e o resto parado, não ia rolar. Então, assim, houve ali um casamento muito bacana dele com os companheiros, mas você percebia em cada jogada, cada antecipação, né, os giros que ele faz para sair da marcação e fazer o passe. Ele faz o passe para o Gabigol no primeiro gol, ele está na jogada do gol que foi anulado e ele faz um gol. Então, assim, as construções ofensivas do Flamengo saíram da Arrascaeta hoje contra um time que não é fácil jogar. Você vai falar, esse adversário aí todo mundo joga. Não, contra esse adversário pouca gente joga. Então acho que esse é um ponto a ser considerado, porque fisicamente, sem você ter um rendimento físico adequado, eu sei, assim, no Brasil a gente vive pedindo para ter time titular, né? Quando você encontra no Palmeiras, você encontra isso no Palmeiras, você acha que todo mundo vai ter. Mesmo o Abel sofreu no início lá, né? A gente falava que ele trocava toda hora. Mas por questões bem especiais do Palmeiras, o Abel consegue até... A gente pode dizer que é o único time, talvez, no Brasil que você consiga definir de 1 a 11, não é mais assim. Mas é isso, é um caso muito específico, né? Ainda mais num time como o Flamengo, Celso, que tem o elenco que tem, quando você olha, né, vai começar o segundo tempo e o técnico vai mexer 2 vezes, tira um machucado. Bom, já tinha mexido no primeiro tempo, entrou o Davi Luiz, só. Né? Tudo bem, não viveu boa fase recentemente e tal, mas sai o Léo Pereira machucado, entra um zagueiro com o tamanho, com a história que tem o Davi Luiz. E aí vai começar o segundo tempo, as 2 alterações são para entradas
de Bruno Henrique e Pedro. Né? Então, assim, aí com, sei lá, acho que 30 e poucos do segundo tempo, entra o Vitor Hugo, que tinha sido destaque do jogo contra o Alcas, e é um ótimo garoto que está surgindo. Muito bem poderia ter sido titular hoje. Tranquilo, então assim, né? Vai ser a toada do São Paulo. Essa ânsia, né, que vocês na imprensa, como costuma dizer o Vitor Birner, têm. Obrigado. Precisamos lá ter 1 a 11, né? Precisamos saber qual é o time titular. Acho que no caso do Flamengo vai passar distante essa realidade. Para um time que está falando em trazer o Claudinho por 90 milhões de reais para não ser o titular. O elenco é montado para ganhar jogos, não é para ter o time titular. Exatamente. Mesmo o Palmeiras que a gente falou, tudo bem, o Palmeiras é um time hoje que repete a escalação, mas não termina. Até porque também faz o seu resultado e dos 30 do segundo para frente, o Abel já aproveita para justamente poder, no próximo jogo, escalar mais gente. Isso não é um problema para o Flamengo. Aliás, acho que nunca foi. O Flamengo sempre foi muito cobrado pelo elenco que tem. Outra coisa, se o Abel não tivesse um elenco com tantas opções de alto nível como o Flamengo, você acha que ele ia repetir o time rodada após rodada? É óbvio que não. Isso é um falso dilema, ainda mais vindo do São Paulo, que a gente sabe como ele trabalha, como é a cabeça dele. Eu acho que em relação a alguns jogadores, quando bem fisicamente, e eu concordo que o grande ganho hoje do Arrascaeta, hoje foi a melhor partida do Arrascaeta do ponto de vista físico. Do ponto de vista técnico, você pode lembrar até que ele faz o gol salvador em meio às vaias, naquele jogo em que o Flamengo vai para os pênaltis na decisão do Del Valle. Né? Bem ou mal ele foi decisivo, mas a gente sabia que não podia contar com ele fisicamente. Hoje ele apresentou uma evolução do ponto de vista físico, junto com o time também. O time não baixou a guarda, ao contrário, quando sai o segundo gol, é o melhor momento, é o momento de mais coragem do Fortaleza. O Vojvoda já tinha mexido no Zé Wellison e tentaria talvez até um resultado melhor. Realmente hoje não foi contra Sparring, gente. Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato. É um time muito competitivo de time. É interessante como tomou 1-0 para um Flamengo dentro do Maracanã jogando bola e consegue dentro do primeiro tempo se reencontrar, se reestabelecer e terminar melhor. E você citou o pênalti que o Matheus Cunha pegou, ele pega uma outra bola também, de uma saída de bola errada. Dele, inclusive. Dele. Exato. No primeiro tempo, que podia ter mudado o rumo da partida. Matheus, vê que a gente não discute mais o goleiro do Flamengo, né? Depois que o Matheus Cunha virou titular. Mas a ironia é, o Rossi foi apresentado hoje, né? Então, mas eu quero saber de você. O Rossi, né, goleiro história, com convocações para a seleção da Argentina e tudo mais, que o rubro-negro esperou com ansiedade para chegar e tomar conta da posição, até por conta das indefinições, primeiro com o Santos, e depois com o Hugo, e agora o Matheus Cunha se firmou. Mas a gente ouve dos rubro-negros o seguinte: ainda falta aquele grande jogo. É um goleiro confiável, tal, mas ainda falta aquele grande jogo. E hoje ele foi muito bem, né? Exatamente no dia da apresentação do Rossi. Ele foi decisivo. Para mim, fora o Arrascaeta, que tem uma coisa que vale a pena chamar a atenção, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, mas esse movimento, o passe pro gol, sai conectado do lado direito, né? Quer dizer, é muito recurso, capacidade de achar o melhor local para receber a bola e para servir o companheiro, no caso do lance do Gabigol, do gol do Gabigol. Agora, assim, eu vi o Rossi várias vezes na minha vida jogando, eu acho o Rossi um bom goleiro, mas eu não acho o Rossi um cara que chega assim para ser o titular absoluto, jogador indiscutível, chegou para tomar uma posição. Aí depende de como o Matheus Cunha vai lidar com essa pressão, porque para mim o Santos é uma grande decepção no ano. E eu entendi plenamente a troca de técnico. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. E o segundo hoje isso é quase chegou, certeza. Pode ser o titular. Só não falo que é certeza porque não sei como é que tá o Rossi, mas assim, é quase certo que vai virar o terceiro. O Rossi é um jogador com mais experiência que o Matheus Cunha. Podem falar que no mata-mata é um jogador mais bem preparado, que pega pênalti, que não sei o que, mas eu acho que no nível que o Matheus Cunha tá jogando, se tirar o jogador do time agora, eu não sei se cai bem. Então tá aí, rapaziada, acompanhamos a opinião da imprensa paulista sobre esse jogo do Flamengo. Bom jogo do Flamengo, sem estresse. Eu já tô vendo uma galerinha aí. Pô, Pedrão, deixou o Fortaleza finalizar 14 vezes. Flamengo finalizou 10. Aí você pega a finalização no gol, Fortaleza finalizou 6, Flamengo finalizou 5. E, gente, o Fortaleza é um bom time. O Flamengo não tá jogando contra ninguém não, velho. E o Flamengo foi superior e venceu o jogo. Ah, mas o Flamengo tem mais dinheiro, mas o trabalho deles é mais longevo. Tem que botar na balança. Foi uma boa vitória do Flamengo. Um bom jogo do Flamengo. Né? Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.